Hoje você vai conhecer o que aconteceu com o Homem-Aranha 4. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha 3 Tobey Maguire foi o último filme da trilogia. E todo mundo também já sabe que o Homem-Aranha 4 iria sim existir nesse universo. E que, obviamente, isso nunca aconteceu. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje sobre o que aconteceu com esse quarto filme. Falando as coisas que estavam vendo na época, as tretas, os rumores e ainda por cima a permissão do Sam Raimi, que falou junto com a Sony que eles deveriam sim criar um reboot e deu permissão para isso. Ou seja, o Sam Raimi criou a versão do Homem-Aranha de Andrew Garfield. Para aqueles brandos por aqui, a Spider, e vamos agora entender o que aconteceu com o Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire e também entender sobre essa criação do Homem-Aranha de Andrew Garfield. Então chega de enrolação, vai, Venom! O lançamento do Homem-Aranha 3 lá em 2017 acabou que naquele mesmo ano, acabou que aquele filme fez muito sucesso, fazendo que aquele filme gerasse o seu primeiro 1 bilhão da trilogia inteira. E obviamente a Sony vendo aquilo, vendo que o seu filme atingiu 1 bilhão, já deu sinal verde para criar o terceiro e o quinto filme. E a estratégia que eles estavam querendo seguir para esse quarto e quinto filme era obviamente gravar esses dois filmes simultaneamente e esperar os resultados quando esses filmes fossem lançados e quando obviamente fossem lançados, já começar o planejamento para o Homem-Aranha 6. Por conta disso, já começaram como seria o roteiro e a história do Homem-Aranha 4. Sam Raimi, ele queria obviamente colocar no terceiro filme do Homem-Aranha o Abutre, então acabou que essa ideia não foi pra frente, então ele acabou querendo reutilizar essa ideia no quarto filme do Homem-Aranha, então acabou que isso até que foi colocado no roteiro, então acabou que iria ter o Abutre, não só ele, mas também tem o desenvolvimento aparentemente do Lagarto e ainda por cima tava decidido quem seria a filha do próprio Abutre, tava dando-se a entender que seria a própria Gata Negra, que iria ser interpretada pela própria Anne Helson, que anos depois acabou fazendo parte como Mulher Gato na trilogia do Batman do Nolan. E não só a Gata Negra, como eu acabei falando, mas aparentemente existiria uma outra filha do Abutre que seria interpretado pela Angelina Jolie, que seria uma versão do Abutre feminina, que aparentemente o que iria acontecer pelo roteiro do Homem-Aranha 4 é que o Abutre iria morrer e a versão feminina, no caso a filha do Abutre, iria ser a nova Abutre, eu acho, iria buscar vingança contra o Homem-Aranha, fazendo bem uma relação como foi com Harry e Norman Osborn com o Duende Verde na primeira trilogia. Bom, mas agora continuando sobre essa parte da história, principalmente sobre os rumores que circulavam na época de 2008 para 2010, haviam várias informações sobre que alguns vilões iriam estar nesse filme ou pelo menos teriam desenvolvimento nos filmes futuros, que era justamente que teria a participação do Carnificina. Essa ideia ainda não estava realmente clara se iria estar ou não, por causa que o Venom, muita gente não gostou do Venom de Homem-Aranha 3, então essa ideia a Sony estava até mesmo repensando sobre ela, não só por conta disso, mas também porque o Sam Raimi não queria que esse vilão estasse no seu filme, tanto que até mesmo haveria também nesse mesmo filme outros vilões, como por exemplo o Shocker, e até mesmo aparentemente falam que também teria o Rhino, e ainda por cima, o que era o mais conhecido na época, estaria o Mistério nesse filme, que acabaria sendo preso pelo próprio Homem-Aranha. Outros rumores também circulavam na época, rumores e teorias absurdas, era que realmente estavam falando que o Abutre aparentemente iria ser o pai de Peter Parker, mas isso era teoria da época, que o pessoal tava planejando na época. Não só isso, mas também Peter Parker iria se separar na Mary Jane durante o filme e iria namorar com a Gata Negra, coisa que é bem clássica dos quadrinhos, mas depois aparentemente iria retornar com a Mary Jane. Mas uma coisa muito interessante era que naquela época, a Mary Jane, a atriz no caso que faz a Mary Jane, a Kristen Dunst, não tinha um contrato assinado naquela época para fazer o Homem-Aranha 4. Aparentemente só ela não estava no contrato, tanto que teve muita gente que teorizou falando se ela realmente iria retornar nesse quarto filme. E bom, depois disso tudo, acabou que realmente anos futuros acabou obviamente sendo oficializado o cancelamento, mas depois do cancelamento ser confirmado, acabaram que alguns artistas, principalmente o artista Jeff Harrison, ele acabou obviamente publicando as artes oficiais que estavam envolvendo o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem-Aranha 4. Lembrando, a história não estava muito bem estabelecida, então não dava para realmente saber naquela época. Através por essas imagens, a gente começou a ter um norte do que deveria, o que seria a história. E as artes são obviamente a que vocês já conhecem. O Homem-Aranha lutando contra o Mistério, levando ele para a delegacia, cumprimentando o Capitão Stacy, também ele lutando contra o Abutre, que seria uma batalha brutal, gerando várias agonias e possivelmente seria a cena mais pesada de todos os filmes do Homem-Aranha, pelo menos daquela época.
contra o Abutre, chegando no final daquela luta, que ele destruiria todo o traje do Homem-Aranha de Tobey Maguire por inteiro, e acabava que o Homem-Aranha iria quebrar, aparentemente, a asa do Abutre, fazendo que ele se afogasse no rio, e aparentemente morrendo. Não dava a entender se ele realmente ia morrer, mas uma coisa interessante era que aparentemente iria deixar muitos fãs, muitos espectadores com dúvida se ele morreu sim ou não naquele quarto filme. E obviamente esse detalhe que muita gente já sabe é que o Mistério iria ser interpretado por Bruce Campbell, que é obviamente o grande amigo do Sam Raimi, e também fez participação, tanto que até mesmo depois de 2011, 2014 pra frente, acabou que esse próprio ator revelou em entrevistas que ele sim seria o Mistério nesse filme, que obviamente estava confirmado que ele iria ser realmente o Mistério. E obviamente o Abutre, que seria o vilão principal desse filme, já tinha um ator confirmado, que é literalmente a cara do Abutre dos quadrinhos, que é obviamente o Josh McCovey, que obviamente ele seria a cara do Abutre. Eu falo pessoalmente aqui, uma coisa que eu sempre achei incrível na trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi, é que ele sempre buscou características realmente muito semelhantes dos quadrinhos. E quando você olha pra cara do Abutre e analisa esse ator, cara, é quase a mesma pessoa, sério. É incrível como o diretor Sam Raimi e a produção conseguiu escolher exatamente a cara do que era realmente dos quadrinhos, né? Isso é muito interessante. Bom, agora que vocês já até conheceram todas as coisas que estavam acontecendo na produção, rumores, teorias envolvendo a produção do Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire, agora sim, vamos conhecer o porquê Homem-Aranha 4 foi cancelado. Agora sim começa a parte boa. Bom, uma coisa que sempre teve no terceiro filme, que eu já falei várias vezes aqui no canal, é que o Sam Raimi, quando fez o terceiro filme do Homem-Aranha, ele acabou que a grande dificuldade que teve foi a produção, pois as ideias não batiam muito bem, tanto que isso até mesmo continua até os tempos de hoje. Então acabou que, por conta disso, acabou que o Sam Raimi não conseguia ter tantas ideias criativas, ou inclusive executar elas no seu próprio filme, pois tinha a produção que queria colocar outra coisa, como por exemplo, o Venom em Homem-Aranha 3. Então acabou que nesse quarto filme, acabou que se repetiu isso. Sam Raimi tinha umas ideias de roteiro, a produção tinha outra, e acabou que naquela época não estavam batendo as ideias não estavam se encaixando, eles não estavam gostando nem da ideia do Sam Raimi, que estavam gostando da ideia da produção, e nem a produção estava gostando da ideia do Sam Raimi. Tanto que nessa época ainda, a Sony já estava pensando em fazer um reboot do Homem-Aranha, mas se claramente o quarto filme e o quinto, principalmente o quarto, não fosse muito bem visto, pelo menos não fizesse tanta bilheteria, porque se por acaso não tivesse, eles iriam refazer o reboot, que aí iria ser o espetacular Homem-Aranha. Mas até agora a produção ainda estava se mantivendo. Então por conta disso, eles começaram a ter essa briga do roteiro. Não só isso, mas também porque a Sony estava dando muito sob pressão entre a produção e também o Sam Raimi, pois eles deveriam lançar esse filme em 2010, principalmente em 2011, por causa do contrato de 5 anos do Homem-Aranha. E acabou que eles tinham que lançar esse filme já em 2011. Então eles falaram, olha, vocês têm que começar a gravação no final de 2009, beirando o início de 2010, para lançar esse filme em 2011. Então acabou que por conta disso, por causa dessas tantas brigas, acabou que o Sam Raimi não estava aguentando mais aquilo e não queria entregar uma péssima versão, uma péssima história. Ele queria entregar um filme que realmente fosse cinema de super-herói para todas as pessoas. Pois uma coisa que o Sam Raimi, até mesmo o Nolan, mas eu acredito que o Sam Raimi começou isso, é que quando o Homem-Aranha começou a fazer filmes, né, quando teve os primeiros filmes do Homem-Aranha, acabou que muita gente viu aquilo, pelo menos o primeiro filme, e gostou do filme, por ser um filme mais cartoon, por assim dizer. Um filme realmente de quadrinhos. Mas quando veio o segundo filme, muita gente conseguiu ver que realmente filmes do super-herói poderiam ser cinemas e que não é coisa para criança. E que sim, pode ser coisa para criança, mas é que também ele pode ter mensagens muito fortes para o público que realmente gosta de cinema. E é isso que o Sam Raimi sempre quis fazer com os filmes do Homem-Aranha. Mas aí, enfim, ele sempre queria trazer isso e acaba que essa puxada criativa que eles davam por cima do Sam Raimi não estava gostando. Então, por conta disso, por o Sam Raimi ser tipo o dono do Homem-Aranha, dessa versão do Homem-Aranha de Tobey Maguire, acabou que não tava mais aguentando isso, chegou pela Amy Pascal, teve uma conversa com ela e acabou que falou assim, o seguinte, que podem realizar o reboot, vão fazer a nova versão do Homem-Aranha que estão planejando aí, não continuam a ideia do Homem-Aranha 4 daqui pra frente. A Amy Pascal falou obrigada e acabou que dia 10 de janeiro de 2010, a Sony já tinha anunciado o cancelamento de Homem-Aranha 4, fazendo alguns anos depois, fazer um lançamento que haveria um reboot e que aí veio o espetacular Homem-Aranha, interpretado pelo Andrew Garfield e dirigido pelo Mark Webb, fazendo que o seu primeiro filme fosse muito bom, mas acabou que no seu segundo filme acabou tendo outro cancelamento, mas isso é para um outro vídeo. É uma coisa que não tem que se dizer é que desde o lançamento de No Way Home, muita gente ficou muito animada para ver um possível Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire e também um espetacular Homem-Aranha 3 de Andrew Garfield. Agora, se isso vai acontecer sim ou não, eu só posso dizer uma coisa, se isso acontecer, posso falar aqui com propriedade, é fortuna que
a Sony vai receber. Ah, mas não é necessário, coisa assim do tipo. Eu acho que tem que ter pelo menos um fechamento, principalmente para o Andrew Garfield. Claro que eu quero ver o Tobey Maguire com a filhinha, com o filho e o filho dela, meio parecido com a pegada do Ultimate Homem-Aranha nesse quadrinho, que ele tem um filho e uma filha, bem daquela pegada. E claramente, como eu falei que o Espetacular Homem-Aranha 3 foi cancelado, eu vou trazer um vídeo sobre o que aconteceu com o Espetacular Homem-Aranha 3, contando detalhes que ninguém falou sobre essa produção. E se você quiser receber esse vídeo, se inscreva aqui no canal para, obviamente, você receber isso. E não só ele, mas mais coisas relacionadas ao Homem-Aranha e o universo cinematográfico da Marvel. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your